O dia que eu fui assaltado. Bom, antes de falar do assalto em si, preciso dar um pouco de contexto, que é o seguinte. Eu nasci no Japão, né? Se você não sabe. Vim pro vim pro Brasil com 12 anos de idade, mais ou menos. E, bom, toda essa história eu posso contar num outro vídeo. E quando eu fui assaltado, acho que eu tinha 14 anos. Isso. Tinha passado apenas 2 anos e aconteceu isso, né? E se você não sabe, o Japão é um dos países assim mais seguros. Você nunca se imagina sendo assaltado. Assim, talvez pode ser que você seja furtado, dependendo do lugar que você anda, tem territórios ali da Yakuza, mas assim, no dia a dia mesmo, cara, você nunca imagina que um dia você pode ser assaltado no Japão. Beleza, esse é o meu contexto, essa era a minha bagagem. E, bom, quando eu cheguei no Brasil, eu não tinha tanto medo assim, né? Eu não ficava noiado, não vou sair de casa porque eu posso ser assaltado. Calma aí, tô com um fone que tá meio que me incomodando. E aí, onde que eu tava? Então. E aí eu saía na rua tranquilo, com meus amigos, ficava até tarde. E aí, pra dar um outro contexto, né, pra você entender um pouco melhor do dia que eu fui assaltado. E eu não sei se você sabe, mas antigamente a divulgação de baladas não era feita assim por Instagram, por Facebook. Era um negócio mais assim, fechado. Não tinha tanto essa coisa de marketing digital. E, cara, com 14 anos, em que ano que foi isso? Acho que foi 2011, mais ou menos, então realmente não existia essa coisa de divulgação por mídia, né? Por mídia no sentido de pela internet. Geralmente era uma divulgação que você fazia ali de boca a boca. Então existia, na época, o que a gente chamava de promotores de balada, que eram os promoters. E como que funcionava? São pessoas que, né, claro, eles ganhavam um tipo de comissão. E eles funcionavam assim, ó. Você tinha um flyer, que era tipo um papel, sabe aquele papel que o pessoal entrega no centro, assim, divulgando, sei lá, alguma ótica, falando que quer comprar ouro, sabe? Era naquele papel, naquele tecido. Então, aí esses promoters, eles, né, colocavam o número deles lá atrás desses flyers, e aí eles entregavam. Então, como eram baladinhas tipo matiné, né? Claro que tinha as baladas mais adultas também. Mas nas matinês a gente geralmente, né, o pessoal que eram promoters, levavam esses flyers nas escolas e ia distribuindo pro pessoal, tentando divulgar essa festa. Então, a influência que você conseguia ter nas escolas era muito forte. E então, você, um adolescente que era meio popularzinho, você conseguia ser promotor dessas baladas e, né, tentar atrair o pessoal pra conhecer a balada, pra balada ficar mais famosa. E aí no dia que... Nesse dia que eu fui assaltado, eu fui chamado pra ser promotor de uma das baladas. E eu não lembro qual que era o critério. Eu não sei se é porque eu tinha muitos amigos no Orkut ou se era no Facebook. E aí, né, tem ali um número mínimo de amigos que vocês tinham a ter e tal. Aí aí fui lá, um pessoal aí que eu fui conhecer na hora eu reconheci uns amigos, falei, você veio aqui pra ser promotor dessa baladinha e tal. E aí a gente vai, conversa e tudo mais, e aí no final eles falaram, a comissão é tal, tá aqui os flyers, né, eles entregam um bolo assim um bolão de flyers, sei lá, uns 300 flyers. E aí cada um recebe um número, que daí você tinha que colocar atrás dos flyers, exatamente para você entregar pro pessoal. Porque aí as pessoas que entravam na balada e tava com o seu flyer, elas iam conseguir um desconto, né, pra entrar. E você ganhava uma comissão, porque a pessoa entrou por meio que a indicação sua. E a prova da indicação era você usar, quer dizer, a prova da indicação era ter o seu número ali atrás no flyer. Aí beleza, era um lugar um pouco mais longe de onde eu morava. E nesse dia eu tinha combinado de depois dessa reunião ir na casa de um amigo que era ali perto do centro. Só que a balada era meio afastado da cidade. Ele ficava perto do estádio lá do Ituano. E aí eu falei, vou embora, vou a pé, né? Não tinha ninguém
que ia embora com os pais, a maioria morava ali perto e alguns outros ficaram ali pra ir no outro rolê e eu fui embora sozinho. Aí ia lá, eu não sei se vocês já viram aquele Samsung que abre e fecha, que era um vermelhinho, de fone, com 300 flyers na mão, vambora, né? Vamos pra casa. Aí fui andando assim em direção ao centro. Aí tinha uma parte que eu podia ir pelo centro ou desviar pra cortar o caminho, pra ir na casa do meu amigo. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Óbvio que eu vou ir cortar caminho. Só que aí na hora que eu cortei o caminho, ele já entrava numa parte assim que eu tinha bastante noção de espaço. Então eu sabia mais ou menos a direção que eu tinha que ir pra casa do meu amigo, mas eu não era uma rua que eu nunca tinha passado. E aí eu fui descobrir que era uma rua mais deserta. E aí assim que eu virei essa rua, cara, veio um maluco. Aí ele veio assim falando não sei o que, pá. Aí eu tava de fone e falei, pô, não entendi o que ele falou. Aí eu tirei o fone e falei, ah, e aí, beleza? É, o que você falou, né? Aí ele vira e fala, me passa o celular, ou senão eu vou te dar uma facada. Aí na hora eu congelei, eu falei, putz, isso não tá acontecendo comigo, né? Falei, não é possível. Aí eu fiquei congelado assim, parado e pensando. Não, eu devo ter ouvido errado. Eu falei, ô, o que você falou? Não, se você não passar o seu celular, eu vou te dar uma facada. Aí eu falei, não, beleza, acho que eu ouvi certo. E aí eu em choque, né? Na hora que eu tava em choque, mano, o cara tava literalmente numa bike. Eu não vi nenhuma faca. E, mano, ele me venceu no medo, entendeu? Na hora ali, adolescentezinho, molequinho baixinho, japonês baixinho. Mano, aqui acabou, né? E aí eu em choque comecei a inventar um monte de desculpa. Não, porque esse celular nem é meu, é da minha mãe, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. E assim, ainda bem que era um celular, né? Tipo, aqueles abre e fecha, era bem baratinho. E, claro, é um celular, mas assim, não ia fazer falta, então. Pô, não queria tomar uma facada de uma faca invisível, mas eu tentei, né? Ainda falar, não, não dá, não sei o quê. Aí ele pegou e puxou assim o fone, aí o celular foi junto. Aí o cara pegou e foi embora. Aí eu lá em choque falei, mano, bom, é isso, né? Aí beleza, eu tava com o coração ali batendo pra caralho, não sei o quê. E, e aí eu falei, bom, eu não tenho o que fazer, vou ter que ir na casa do meu amigo. Aí continuei o caminho, fui pra casa do meu amigo. Bom, a história do assalto era isso. Tipo, acabou aqui, aí eu tô contando o pós, né? O que aconteceu depois. Fui pra casa do meu amigo, aí lá tava ele e uns outros amigos. Aí eu contei, né? Pô, galera, fui assaltado e tal. Aí ninguém acreditou, tipo, eu achei impressionante quando acontece algumas coisas. Aí você chega e fala pras pessoas, elas acham que você tá zoando, assim, né? E não era como se eu fosse a pessoa mais zoeiro, assim, ou que ficava fazendo piada toda hora, mas aí eu falei, não, cara, eu tô falando sério. Ó, vocês não estão vendo que eu tô sem celular, tô sem fone. Aí os caras, não, você tá mentindo. Eu falei, não, tô falando sério, bro, me empresta o celular aí pra ligar pra minha mãe, não sei o quê. Aí liguei pra minha mãe e tal, comentei, né? Eu não lembro se eu chorei, mas eu lembro que eu fiquei muito em choque. Nossa senhora. E, nossa, passa umas coisas na cabeça, tipo, ó, vou apanhar porque perdi o celular. Não, não perdeu, né? Porque eu fui assaltado, vou apanhar da minha mãe. Ah, meus amigos vão ficar me zoando, não sei o quê. Mas não, o pessoal foi um pouco mais receptivo. E, bom, tem coisas que não é da nossa culpa. Tem coisas que acontecem e é engraçado como o nosso cérebro pensa. Mesmo que algo que não seja da sua culpa, não seja sua culpa, às vezes a gente fica assim, fechado, começa a noiar naquilo e começa a pensar que aquilo aconteceu porque você teve culpa, né? E, cara, isso fez me pensar em um monte de coisa, cara. Aí, bom, só pra concluir, né? Depois disso, o que eu fui fazer? Pô, japonês, não sabe lutar nenhuma lutinha? Não, vou ter que começar. E aí eu comecei a fazer Hapkido, que é acho que é uma luta coreana. E por que eu escolhi Hapkido, né? Poderia escolher, sei lá, Taekwondo, Karatê. Mas o Hapkido era
era uma arte marcial mais voltado à autodefesa. E aí, por isso que eu comecei. E assim, eu não continuei muito tempo depois, porque, pô, eu comecei porque eu queria me defender, porque eu achava que ser assaltado era uma coisa que poderia acontecer direto. E, sendo sincero, ó, já faz uns 14 anos, então eu tô com... faz uns 13 anos aí que eu não fui mais assaltado. Ou seja, cheguei do Japão pro Brasil, e em menos de 2 anos fui assaltado. Eu falei, nossa, quero ir embora, quero voltar pro Japão, pelo amor de Deus, não quero ficar no Brasil. Mas assim, foi uma coisa que aconteceu e tá aí. Passou mais 13 anos e, cara, nunca mais fui assaltado. E é engraçado, fui assaltado no interior. E desde que eu moro aqui na capital, que é um pouco mais violento e tal, eu acho que eu não fui assaltado aqui na capital, né? Não, graças à sorte, talvez. Mas enfim, eu comecei a luta, né? Nem terminei de falar. Eu comecei a luta porque eu queria me defender e tal. Só que é uma motivação um pouco fraca, eu acho, né? Acho que não foi um negócio muito chocante, porque, como eu falei, né? O cara, eu nem vi a faca do cara. E é diferente de talvez você ser assaltado com uma arma realmente apontada na sua cabeça. Aí, pô, talvez essas poderia ter sido uma motivação muito mais forte pra pessoa continuar, né? No meu caso, continuar com essa luta. Mas aí, depois de menos de um ano, eu larguei e fui fazer outras coisas da minha vida. Bom, eu acho que era isso. Eu queria contar um pouco dessa experiência, né? Acho que talvez nem todo mundo já tenha passado por isso. Mas é o poder da mente, né? Tipo, a gente... São dois pontos aqui. O primeiro é o medo, né? O medo me fez pensar... Quer dizer, na verdade, o medo cessou o meu pensamento e eu não conseguia raciocinar direito, de olhar direito se o cara tava com uma faca. Pô, o cara tava em cima de uma bike, eu poderia, mano, dar uma bica naquela bike e sair correndo. Mas não, eu não consegui pensar em nada naquele momento. E aí um outro ponto é isso, né, de você se sentir culpado por uma coisa que você não tinha nada pra fazer, você não conseguia fazer nada, você não teve culpa. E mesmo assim a gente, né, começa a se culpar. E por qualquer outra razão, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais carinhoso com a gente mesmo, né? Porque quando a gente conta essas coisas, os nossos familiares, os amigos, eles não vão falar, porra, por que você não saiu correndo? Começa a ser duro com você, né? Não, as pessoas são carinhosas com você, as pessoas vão te acolher. E é engraçado, né? Por que o nosso cérebro não consegue fazer isso nessas horas? Por que a gente não consegue ser um pouco mais carinhoso com a gente mesmo? E acho que era essa reflexão que eu queria deixar aqui. Na verdade não, né? Na verdade eu só queria contar um relato que talvez possa ser um pouco engraçado, uma coisa que, pô, um cara sai do Japão, vem pro Brasil pra sofrer isso. Era um negócio que eu queria falar disso, mas acabou indo mais pra essa parte talvez um pouco mais filosófica. E é isso, né? Vamos tentar ser um pouco mais... ter um pouco mais de empatia com você mesmo, né? Até porque a gente consegue, sei lá, ter empatia com os outros, mas quando vai falar com você, você é super duro, rigoroso. Acho que a gente precisa ser um pouco mais flexível e ter um pouco mais de amor próprio. Bom, era isso que eu tinha aqui pra falar. Obrigado se você assistiu até aqui, né? Quer dizer, obrigado pra você que assistiu até aqui. Se você quiser deixar alguma reflexão aí nos comentários, alguma experiência diferente que você teve, eu adoraria ler. E eu acho que é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.